no pescoço, nos pés, pastor, é uma dor, é a diabetes, seja o que for, e você vai usar esse sal pela fé, né, em favor desse propósito. Aí você pode me perguntar, pastora, mas com que base bíblica a senhora está fazendo isso? As Sagradas Escrituras, ela nos fala que havia uma cidade, que a cidade era boa, porém as águas eram salobras, as águas eram ruins, as águas não prestavam, e o fato das águas não prestarem fazia com que esse fato prejudicava o povo daquela cidade. A Bíblia diz que por conta daquilo ali, a cidade não prosperava. Irmãos, tem tanta gente que por conta que a pessoa, por exemplo, às vezes a vida financeira dela vai bem, mas por conta da saúde dela, o problema de saúde dela que atrapalha todo o resto. Tem gente que é o problema financeiro dela que atrapalha todo o resto. E você sabe que uma coisa vai desencadeando a outra, né? Tem gente que o problema é de familiar dela, que é o pivô da vida dela, que é o pivô das lutas dela, é o problema familiar. E é esse problema familiar que atrapalha todo o resto da vida dela. Então você vai colocar no teu coração, amém? De 27 quintas-feiras, buscar o sal, usar com fé, e depois você vai contar testemunho em nome de Jesus. Porque o profeta, o que ele fez? Ele pegou o sal, jogou na nascente das águas, onde vinha aquelas águas ali, e a Bíblia diz que Deus, ele sarou aquelas águas, e a cidade começou a prosperar. Então você vai usar esse sal, olha, para Deus sarar a tua vida financeira, amém? Porque se é isso que impede você de prosperar, é esse mal que impede você de ir para frente, de progredir, é esse mal que que será aniquilado em nome de Jesus, amém? Não perca nenhuma quinta-feira, toda quinta-feira esteja aqui para usar a sua fé, e olha, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando para você usar a sua fé e ser abençoado, amém? Em nome de Jesus. Semana passada eu não estive aqui, e não era propósito meu não estar, né? Eu vim para cá para fazer o culto, mas eu tive que correr na Estância Árvore da Vida, e deixei até os irmãos no evangelismo lá, né, fazendo evangelismo, porque nós tivemos o congresso das mulheres que vencem, que olha, foi uma bênção muito grande, aquele congresso ali, e eu tive que ir para lá porque tinha uma carga da igreja, para chegar lá algumas coisas da igreja que o pastor Jaime enviou, e eu tinha que estar lá para receber, eram coisas assim de importância, né? E eu tinha que estar lá, e a pastora falou, pastora Aline, corre lá, e eu fui correndo lá, amém? Por isso não estive aqui a semana passada. Mas vamos de palavra de Deus. Mas eu tenho aqui uma palavra que ela tem latejado no meu coração, e eu preciso dividir essa palavra com você, amém? Vamos lá em Isaías capítulo 54, abra lá a sua Bíblia, Isaías capítulo 54, em nome de Jesus, Isaías capítulo 54, em nome de Jesus. Aqui tem muito ensinamento de Deus para nós, existem muitos ensinamentos de Deus para nós, e eu vou dividir com você. Na verdade, eu estou até fazendo um estudo bíblico desse capítulo 54, e conforme Deus vai me dando aqui para dividir com você, eu vou dividindo. Isaías capítulo 54, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com grande canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, amém? Vamos prestar atenção aqui nessa palavra, né? Esse trecho bíblico, ele conta, né, a situação que se encontrava Jerusalém, após Jerusalém, parte de Jerusalém ter sido levada cativo pela Babilônia, e a destruição que ficou a cidade de Jerusalém, os muros, o templo, ficou tudo ali danificado, tudo destruído, tudo veio ao chão. E a gente vê que depois houve uma reconstrução, onde Deus levanta, lá na frente Deus vai levantar o profeta, começa no profeta Neemias, depois continua essa reconstrução com Esdras. Mas o que a Bíblia fala aqui nesse capítulo 54, ela mostra aquele momento que o povo estava passando, a real situação que eles se encontravam após essa destruição terrível a qual eles viveram ali, que eles estavam vivendo naquele momento.
E naquele momento, Deus manda o povo levantar e cantar. Deus manda o povo levantar e louvar, e expressar, e ter expressões de fé. Expressar a fé deles ali naquele momento. Agora, o que eu quero trazer para você? O título aqui na minha Bíblia, né, Almeida Revista Corrigida, o título desse trecho, ele fala assim, ó, o progresso e a glória de Sião. Primeiro, o que você tem que entender? A Bíblia fala que haveria um progresso. O que Deus está querendo dizer com isso? Eles não iriam ficar daquele jeito. Entenda bem, nós não podemos nos desanimarmos, deixando Satanás nos convencer. Quando a gente está buscando a Deus por algo, a gente não pode se desanimar, deixando o diabo nos convencer que nada vai mudar, que as coisas vão continuar do jeito que está, ou até vão piorar. Porque se você deixa o diabo te convencer disso, é porque você deixou Satanás implantar dentro de você um espírito negativo. E gente negativa é gente que está sem força, está sem palavra de Deus, está sem poder. Então ali a Bíblia vai contando que haveria um progresso, esse povo não ficaria dessa maneira. Então Deus manda eles se levantar, Deus manda eles expressarem a fé deles, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque as coisas não ficariam daquele jeito. É o que você tem que entender. Você precisa de entender que se você está buscando a Deus, a partir do momento que você começa a buscar Deus para a sua vida, vai começar a ter um progresso. O que é o progresso, pastora? É uma modificação para o melhor. Quando fala, olha, está tendo um país tal, está progredindo, ele está se movimentando para o melhor. O regresso é uma movimentação para o atraso, para o pior. Mas o progresso é uma movimentação para o melhor. Ou seja, Deus já estava começando a trabalhar, fazendo com que houvesse uma movimentação na vida daquele povo para o melhor. É o que você tem que colocar no teu coração. A partir do momento que você começa a buscar Deus e você tem uma palavra no teu coração, a graça de Deus ela começa a agir em seu favor. Vou falar disso daqui a pouco. E começa na sua vida, isso é pela fé. Porque muitas das vezes os seus olhos carnais, você vai olhar com os olhos carnais e não vai enxergar isso. Mas pela fé você vai começar a ver com os olhos da fé que vai começar a haver uma movimentação para o melhor. Não deixe o diabo convencer você. E tem muita gente deixando Satanás convencê-la. Ela não vai mudar nada. O povo estava, porque olha o estado que eles estavam. A Bíblia fala que estavam desolados, tristes. E por que eles estavam? A Bíblia até compara esse povo a uma mulher que gerou um filho dentro de si, mas que o filho não veio, não vingou, teve um aborto, aconteceu alguma coisa. O que ela esperava não aconteceu. A Bíblia compara a Sião, Jerusalém, com uma mulher desolada, desamparada. Porque na verdade era assim que aquele povo estava se sentindo. O povo que era a cidade de Deus, o povo de Deus, os olhos do Senhor estavam sobre eles, e de repente eles passaram por tudo aquilo ali. Não vamos entrar aqui no mérito do porquê que eles passaram por aquilo ali, mas eu estou falando do momento que eles estavam ali vivendo, como eles estavam se sentindo. E Deus manda eles naquele momento, ao invés de ficarem ali investidos de tristeza, de desolação, de desânimo, Deus fala para eles levantarem a cabeça. Vocês vão levantar a cabeça, vocês vão começar a exultar, vocês vão começar a glorificar. Por quê? Aí nós vamos ver por quê. Porque logo as coisas iriam começar a mudar. É assim que acontece quando você tem a palavra com você. Deixa eu te falar uma coisa, põe no teu coração, nenhuma luta é eterna. Há uma palavra na Bíblia que diz que tudo passará. A Bíblia fala bem assim, ó, eis que tudo passará, menos as minhas palavras. Então tudo que a gente enfrenta, toda luta, eu acredito que todo mundo aqui já teve essa oportunidade de estar enfrentando um momento muito difícil, e aquilo parecia uma eternidade, não parecia, isso aqui nunca vai acabar. Ai meu Deus, que fase, que situação, e acabou. Você entrou em outras fases, mas aquela ali acabou.
Então, para a gente entender melhor sobre isso, vamos lá em Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, abra lá a sua Bíblia, Salmos capítulo 30. Se você estiver sem Bíblia, pode olhar na tela, no monitor. Salmos capítulo 30, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz assim, ó: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, às vezes a noite, ela parece que é... O que é a noite? O que representa a noite? A noite representa o tempo da dificuldade. Às vezes parece que aquele tempo da dificuldade, parece que não vai acabar nunca. Parece que aquilo é eterno. Parece que não passa, sabe, pastora? Parece que não passa, parece que essa fase nunca vai acabar. A Bíblia está falando, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia está dizendo o quê? Vai amanhecer. Isso não vai ficar para frente. Quantas pessoas às vezes fazem uma besteira na vida, sabe? Tomam uma atitude que às vezes, tem gente que toma uma atitude que chega a ser irreversível na vida dela, porque ela se desesperou naquele momento, achando que aquilo ali não ia passar nunca. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: a noite sua pode até estar sendo longa, mas ela não é eterna, e vai amanhecer. E a Bíblia mostra que o próprio Cristo, ele é o sol da justiça, que brilha para aqueles que confiam no Senhor. Então, às vezes você está tendo esse sentimento: pastor, parece que tem vontade de tirar a minha vida. Tem gente que está, muitas das vezes, nos assistindo em casa agora, ou até aqui na igreja, que está com esse pensamento. Às vezes parece que não vai passar nunca. Pastor, parece que esse sofrimento não acaba. É o que o diabo quer que você pense, até para que você meta os pés pelas mãos, faça uma besteira e se afunde mais ainda. Não, mas a gente tem que buscar a Deus com aquela certeza, com aquela esperança, com aquela fé. Olha, eu estou buscando a Deus e Deus virá em meu socorro. Deus vai agir. Ele vai operar na minha vida. Para a gente entender mais sobre isso, 2 Coríntios capítulo 4, abra lá a sua Bíblia, tudo falando sobre o tempo, tudo é momentâneo. 2 Coríntios capítulo 4, abra lá a sua Bíblia, e se você não está sem Bíblia, olha no monitor, olha o que está escrito, capítulo 4, versículo 17, 4:17, que diz assim: olha o que diz a Sagrada Escritura: porque a nossa leve e o que? Momentânea tribulação. Olha aqui para a pastora. A tribulação é o que? A Bíblia dá duas características da tribulação aqui: leve e momentânea. Pastora, está pesado. Posso falar para você? Não é que está pesado, você que está fraco. Você que está enfraquecido. Se você, todo mundo aqui pode fazer esse teste. Você tenta levantar um peso aí de 50 quilos hoje, e tem, quando é de 100 quilos, você tem dificuldade. Muda a alimentação, vai para uma academia, depois de uns 6 meses fazendo musculação, exercício correto, você vai levantar, você não vai ter dificuldade alguma, porque a tua musculatura foi trabalhada. Às vezes está faltando a gente trabalhar nossa musculatura espiritual. Às vezes você está ali, está pesado, pastora, eu não estou aguentando, eu estou no meu limite. Amigo, amiga, é você que está enfraquecido. Você tem que vir para, como que eu vou me alimentar, pastor? Como é que eu vou me fortalecer, melhor dizendo? Se alimentando da palavra. Você comer fast food todo dia, você vai ter um problema. Você tem que comer certinho. Você tem que comer a comida de verdade, que tem os nutrientes certos. Se você fica só internet, só vai no TikTok, no Instagram, buscando o que te interessa, não faz, é que não interessou, não é o que interessa, é o que você precisa. Se você pega uma criança, eu tenho 2 filhos, o menor tem isso ainda, o maior já não. Fala, vou colocar a comida aqui, o arroz, o feijão, a carne, a salada, na minha casa todo dia tem que ser. Aí ele não quer, na hora que ele não quer, ele quer. Aí daqui a pouco ele vem: mãe, posso comer um biscoito recheado? Pode dar, isso aí ele quer. Mas tem nutriente? Não tem. É a mesma coisa.
Não é o que você quer se alimentar, é o que você precisa, irmão. Enquanto se eu deixo meu filho comer o que ele quer, está amarrado, daqui a pouco está diabético, daqui a pouco está com um problema sério, daqui a pouco vai estar com anemia. Por quê? Porque não está se alimentando da maneira correta. A mesma coisa você espiritualmente. Não adianta você ir procurar a igreja. Ai, pastor, eu quero ir naquela igreja porque lá eu me sinto bem, lá o pessoal me agrada. Você não tem que ser agradado. Você tem que ser alimentado e fortalecido. Porque o que adianta? Agrada você, infla o teu ego, só que aí na hora da luta você passa aperto. Isso, se não é envergonhado, perde a batalha. E Deus não te chamou para perder batalha. Então a tribulação, ela não é pesada, ela é leve. E quando a gente começa a achar que está pesado, o problema está com a gente. Nós que não estamos nos fortalecendo, nós que estamos sentando no banco da igreja, sentando por sentar, vindo por vir. Não estamos chegando ali, olha, agora é hora de abrir meu coração, é hora de ouvir a palavra. Deus, olha, tudo que a pastora falar, que o pastor pregar aqui, eu vou anotar. Chegar em casa, eu vou meditar, eu vou orar nessa palavra. Nós não estamos fazendo isso. Então a tribulação, ele dá duas características para ela. Ela é leve e ela é o quê? Eterna? Não, ela é o quê? Momentânea. Ela é de um momento. Aquilo que Sião estava passando era um momento. E eles estavam como? Até Deus dar aquela palavra, Deus dar um chacoalhão neles, eles estavam desolados. Acabou para a gente. Chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Olha, a Babilônia nos envergonhou, nos destruiu, nunca mais nós vamos levantar. Deus falou, para com isso, levanta e exulta. Às vezes você está se sentindo assim. Pastor, às vezes vem na minha cabeça que nunca mais na minha vida eu vou me levantar. É o que o diabo quer que você pense. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, está dizendo que essa tribulação, ela é leve e ela não é eterna, ela é momentânea. E diz assim, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que você está vendo é temporal, é por um tempo, não é para sempre. A única coisa que é eterna não é Deus, pessoal, a palavra, o resto não tem mais nada eterno. Então às vezes você está aí, sabe, atribulado, chateado, pensando, puxa vida, vai acabar, acabou tudo para mim, acabou nada. Pastor, mas eu joguei minha juventude fora, quando eu tive a oportunidade. A Bíblia fala que Deus nos restitui uma porção dobrada, no lugar da nossa vergonha, Ele vai nos restituir de forma multiplicada, dobrada, né? No lugar onde a gente teve vergonha, a gente foi envergonhado. Às vezes você está, minha juventude passou, meu tempo passou. O que passou, irmão, já foi. Conta daqui para frente agora. Agora eu vou olhar para o que Deus está me dando. Porque o diabo, ele quer que você fique lá naquele passado, no dinheiro que você perdeu, na empresa que você tinha. Aí o seu coração fica tão dolorido naquilo, tão ligado, conectado naquilo, que você não consegue reconstruir a partir de agora. Aí você fica, o que você vai fazer? Aquele apartamento que eu perdi, porque minha mulher foi embora, porque meu filho, não sei o quê. E você fica ligado naquilo ali. Tem que despertar o gigante espiritual que há dentro de você. Aí você fica ali sofrendo aquela dor por uma coisa que foi e que não vai voltar. Mas o Deus que você serve tem o poder de fazer uma obra muito maior na tua vida. Mesmo porque ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E por falar em graça de Deus, 2 Coríntios capítulo 12. Abra lá a tua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim, olha o que diz o Paulo, 2 Coríntios 12, 9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições,
nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou o quê? Forte. Aí ele diz mais: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior, aos mais excelentes apóstolos, ainda mais que sou. Então quando ele fala assim, olha, quando ele diz assim, ele fala assim, eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias que eu sofri, nas coisas que aconteceram. Por quê? Ele fala assim, porque quando eu penso, eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Deixa eu explicar o porquê que ele fala isso. Sabe por quê? Porque ali era a fraqueza natural do homem, era a limitação do homem. Mas deixa eu te falar, é na hora que tem a nossa limitação que nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo, à palavra de Deus, e aí é a hora que não vai operar mais a nossa força humana. Ali, a partir de então, vai operar o poder de Deus em nós. Às vezes você está ali humanamente tentando por tudo fazer aquela obra, e a própria Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Você está tentando por tudo fazer aquela empresa prosperar, você está tentando por tudo fazer aquele casamento dar certo, é a sua força humana. Aí você fica na força humana, chega um momento que a força humana ela esgota. Aí o Paulo fala, na hora que eu estou fraco, eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte, porque agora é o poder dele que me opera. Agora não vai ser o Paulo, agora vai ser o poder de Deus no Paulo. É assim que você tem que entender. Então quando chega a sua limitação, agora não é mais a Maria que vai fazer nada aqui, agora é Deus operando na Maria. Agora não é mais o Antônio que vai fazer alguma coisa aqui, não, agora é o poder de Deus operando através do Antônio e do Antônio. Agora vai ser o poder de Deus. Então quando você se sente, pastora, pois eu tenho me sentido fraco, isso é o seu eu natural, é o seu natural, é a sua carne, é você humano. Mas se você começar a entender, é agora então que eu vou ser forte, não na minha logicamente, como eu estou dizendo, não na sua força humana, mas fortalecido no poder de Deus. E ali depois ele vai falando assim, porque aí ele fala, né, que ele estava passando por aquela situação. Olha o que diz o versículo 9, no capítulo 12, no versículo 9, ele vai dizer assim, e disse o Senhor, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? Na fraqueza. E ele estava ali, Senhor, essa situação, porque ele estava falando, Paulo está falando aqui do espinho na carne. E aqui o espinho na carne, entenda que foi uma luta que ele passava. Existem teólogos que pensam que ele tem uma linha de pensamento, que o Paulo ele tinha um problema de saúde, esse espinho na carne. Tem outros teólogos que defendem a tese que era uma tribulação que ele passava, uma perseguição espiritual. Mas enfim, era uma luta que ele passava. Não se dá a entender aqui exatamente o que era uma luta que ele passava. E aí naquela luta, Deus se apresentou e ele falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça ela é suficiente para você. O que seria, pastora, a graça de Deus? É a movimentação de Deus em nosso favor. Isso é a graça de Deus. Não merecemos, mas é a movimentação dele. É ele agindo, é ele vindo em nossa direção para operar a nossa vida. Então entenda, Deus está falando assim, a minha ação na tua vida é suficiente para você vencer essa tribulação. Era isso que Deus estava falando para aquele povo em Sião, em Jerusalém. Deus estava dizendo, olha, vocês levantem, exultem, porque vai mudar. A minha graça é como se Deus estivesse dizendo, não nessas palavras, mas nesse sentido. Era como se Deus estivesse dizendo, eu estou me movimentando para mudar essa situação. E o meu movimento vai ser suficiente para mudar isso aqui. Às vezes, pessoal, a gente olha para a nossa vida, você olha para a sua vida, parece que está um balaio de gato, né? Pastor, parece que está um negócio assim, um emaranhado que nunca vai resolver. Talvez você não saiba nem por onde começar a resolver, e talvez a situação, o negócio emaranhou tanto que talvez nem tenha como resolver mesmo humanamente. Eu estou dizendo humanamente.
Mas na hora que Deus começa a se movimentar, irmão, Deus sabe tirar cada embaraço. Os olhos do Senhor, isso é fato, os olhos do Senhor, eles veem como os nossos olhos não veem. Imagine a multiforme sabedoria de Deus, que às vezes a gente fica quebrando a cabeça por uma coisa, e Deus chega e Deus estala o dedo e resolve o negócio. Olha o povo de Israel na beira do mar, o povo quebrando a cabeça, gritando, desesperado, como é que se sairiam daquela situação. Deus chegou num sopro, abriu aquele mar, e o povo ficou tudo olhando. Como? Não importa como, só passa e glorifica a Deus. Entende? Esse é o Deus que você serve. Agora você tem que se apegar a esse Deus, você tem que se apegar a essa palavra, para essa obra começar a acontecer na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em o nome de Cristo. Deus queria daquele povo uma expressão de fé. Deus, Ele quer de você isso. Começa a mudar, pessoal. Mas olha, é mudar de dentro para fora. Entende? Ah, pastora, como? Aí vem a questão. Talvez eu pregue sobre isso um outro dia. Como, pastora, que eu vou expressar fé, alegria, se eu não estou tendo? Aí que está o X da questão: você não está tendo. E por que você não está tendo? Porque a palavra não está dentro de você. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, ó, que muito fala a boca daquilo que o coração está cheio. O povo só estava ali chorando, triste, porque o coração deles estava como? Desolado. Então, às vezes, você está ali, pastor, eu até tento sorrir para as pessoas, eu tento fingir que está tudo bem, mas eu sei que não está tudo bem. Tem que mudar aqui dentro primeiro. Por isso que semana passada foi um salto sagrado para a vida espiritual. É mudar aqui, ó, o interior da pessoa. Porque às vezes nós estamos achando, tem que mudar o meu patrão, tem que mudar o local que eu trabalho, tem que mudar minha filha, tem que mudar o jeito do meu marido, tem que mudar, pagar minhas contas. Tem que mudar aqui. É aqui que tem que começar a mudar. E é aqui que Deus está começando a mudar em você. Começa a colocar a palavra da fé dentro de você. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que a palavra da fé, esta que pregamos, ela tem que estar no coração e na boca, dentro de ti e na tua boca. E tu tem que começar a colocar dentro de você. Deus vai agir. Eu sirvo um Deus que é grande, eu sirvo um Deus que é poderoso. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Fecha os teus olhos agora. Eu quero orar pela tua vida espiritual agora. Semana que vem eu vou orar pela tua saúde. Eu oro pela tua vida espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho agora, meu Pai, nesta noite, orando por todas essas pessoas que estão aqui. Oh, meu Deus, tem gente, meu Deus, aqui que o diabo tem atormentado essa pessoa. Se você trouxe o seu pedido de oração, segura na tua mão para orar comigo. Oh, meu Deus, tem gente que o diabo tem atormentado. Oh, meu Deus, é o espírito dela, é o interior dela. São pensamentos de morte, são pensamentos terríveis que têm tirado a paz dessa pessoa. Ah, meu Deus, eu venho agora me levantando em oração agora, em favor do teu povo, em favor dessa pessoa. Olha para a oração desse homem. Meu Deus, essa pessoa que hoje o estado dela é como o estado do povo de Sião, desolado. Oh, meu Deus, entregue a total rendição e perdição. Ah, Deus, porque consideravam que tudo estava perdido, mas essa pessoa entendeu a tua palavra agora, e eu oro agora, meu Deus, para que haja uma libertação espiritual. E eu digo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, demônio maligno do negativismo que tem feito essa pessoa ficar afundada no negativismo, é uma pessoa negativa, ela está desanimada. Eu digo, vai saindo daí agora, vai soltando a vida dessa pessoa, vai saindo da vida dela agora, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito maligno de depressão, de opressão, crise de ansiedade, sai daí agora. Demônio que tem feito essa pessoa se afundar num isolamento, numa depressão terrível, eu digo, sai daí agora. Sai daí, espírito de desânimo, espírito do desânimo, da melancolia. Tudo que essa pessoa vai fazer, ela já fica pensando que o pensamento vai dar errado, ela desiste. Oh, meu Deus, ela nem começa a tentar, ela já desiste, porque ela já pensa que vai dar errado. Eu
digo: tira a tua mão daí agora, tira a tua mão daí agora, Satanás. Vai soltando, vai saindo. Sai da vida financeira dessa pessoa, sai da vida profissional dessa pessoa agora. Sai em nome de Jesus. Sai da casa dela, sai da família dela agora. Vamos, espírito de doença, espírito de enfermidade, toda obra do diabo, tudo que tem aprisionado essa pessoa, tudo que tem feito ela sofrer de forma terrível, eu digo em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia e vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora com esta pessoa, ministrando sobre a vida dela a tua bênção, Pai. Oh, meu Deus, aquele que orou comigo com fé foi abençoado aqui agora. Aquele que creu, Senhor, toma posse da tua bênção. Vai orando agora, vai dizendo: meu Deus, eu recebo. Vai dizendo: eu creio, Senhor, está tendo um progresso na minha vida. O Senhor, a tua graça me basta. O Senhor está se movimentando em minha direção, em meu favor, na minha casa, na minha família. Ah, meu Deus, vai abençoando o teu povo. Abençoa essa pessoa que orou comigo com fé. Eu ministro toda sorte de bênção sobre a vida dela. Oh, meu Deus, porque, meu Deus, não há barreiras para aquele que é revestido do poder, Senhor. O poder que vem do Senhor, o poder do Senhor que opera por aquele que nele crê. E se essa pessoa crê, ela toma posse da bênção. Levanta suas mãos agora e declara que não há barreiras. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder. Diga isso, que vem de Deus, Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás declara isso, pois não há barreiras. Pois não há barreiras Para aqueles revestidos do poder. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. E você diga: obrigado, Jesus. Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aplaude o nosso Deus com alegria. Aleluias. Glória a Deus. Quem recebeu a bênção aqui hoje, fala: eu recebi, Jesus. Não tem barreira, meu irmão, Deus é com você. Com essa palavra está tendo um progresso. O povo lá, estamos desolados. Deus falou: não, está tendo um progresso, as coisas vão mudar. Quando você crê, é assim que acontece. Amém? Sente-se em nome de Jesus, fique à vontade. Os de casa, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, nós estamos aqui na Avenida dos Expedicionários, número 80, bem aqui no centro de Campinas. Para quem não conhece muito esse nome dessa avenida, fica bem no comecinho da Campos Sales, tá bom? Você será bem-vindo para participar aqui de uma de nossas reuniões. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?